Olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é aquele lugarzinho, você sabe, né? Tretas House. Aqui, até quando a gente resolve falar de um livro, aí mesmo que explode a treta sobre o livro. Porque Nossa, a gente já vem falando desse livro do Andrew Lawny sobre o Príncipe Andrew, e aí acho que ele esperou, sabe, Vânia? A gente está no auge das nossas resenhas aqui para abrir mão dos seus títulos e fazer uma revolução, sujando de vez o futuro do sobrinho encrenca. Então, a gente está aqui para quê? Para a treta, né? A gente quer mais é ver o circo pegar fogo. Se você nunca esteve aqui e não viu as outras partes dessa resenha, siga o canal. Acabamos de passar de 9.000 inscritos, estamos muito felizes. Agora estamos muito ansiosos para 10.000, porque é assim, né? A gente quer sempre mais. Siga o canal, já deixa o seu like nesse vídeo, porque você vai curtir. São coisas que você precisa saber, mesmo que choquem. muita coisa. E já deixa logo seu hype também. Eu sou a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio é o nosso lugarzinho, boleto free. A gente divide contigo, te recebe aqui para bater papo. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Você vai ver os nossos links de outras redes sociais, como o X e o Instagram, e os links das nossas lojinhas do Shopee e do Collab 55. Então, Vânia, a gente já estava até o pescoço na lama. Agora eu acho que cobriu o nariz. Ou tá quase? Pois é. É bem interessante isso tudo, porque antes o livro do Andrew Lawny estava trazendo os podres, né, que ele conseguiu captar durante 4 anos de pesquisa. Inclusive, se você tem alguma opinião totalmente contrária do que a gente tem falado ao longo dessas resenhas, que essa aqui é o terceiro vídeo da resenha, acredito eu que será o último, você não tem que brigar comigo, você tem que brigar com o Andrew Lawny, porque o cara ficou 4 anos pesquisando papéis, pesquisando jornais, fazendo entrevistas com pessoas que quiseram ou não se identificar. Então, assim, o que eu estou falando, eu não tirei do behind, eu tirei do livro. Então, você pode ler o livro e tirar suas próprias conclusões, ou passa um fio para o autor. Fala, olha só, você está errado. A gente está aqui falando, né, do livro, e a gente dá nossa opinião das coisas que a gente leu, mas não é de nossa autoria, né? Nada. Então, o livro era para mostrar parte da podridão que muitas pessoas não sabiam. A gente sabia muita coisa de superfície, né? E com o Lawny, a gente acabou mergulhando e passando mal, porque, confesso, passei muito mal em alguns momentos, do tipo, vou dar uma paradinha e fazer outra coisa, porque o negócio é pesado demais. Mas agora, o livro se torna uma comprovação de tudo que ele fez, para ele chegar nesse momento de bancar o cavalheiro e entregar os seus títulos, para ser soterrado com o livro dela, que está chegando aí, acho que, se eu não me engano, dia 21, na terça-feira. Já está em pré-venda, saúde, já está em pré-venda na Amazon, se você quiser comprar. Não tenho condições de ler esse livro no momento, já vou avisando. Eu vim de um Andrew, de um York, vim de um Kennedy, eu não tenho condição de entrar no livro da Virgínia. Só lamento. Se você quiser comprar por sua conta e risco e ler, boa sorte. Tá? E vem aqui contar pra gente, né? Porque o que acontece? Já vou até dar meus 2 centos de opinião e você pode discordar, de boa. Por mais que essa menina tenha sofrido muito na mão desses caras, coisas horrorosas que aconteceu com ela, para mim sempre fica aquela pulga do início. Por que você não saiu?
Você estava em cárcere, você estava acorrentada, você foi levado para um país e o seu passaporte foi tomado, como acontece com tantas mulheres. Inclusive, hoje ou ontem saiu uma notícia aí de uma bielorrussa que ganhou, que participou de uma espécie não era BBB, não, é desse coisa do The Voice, né? Não sei se ela ganhou, mas ela ficou muito famosa após participar desse programa. Foi chamada para trabalhar na Tailândia, mas era coisa de tráfico. Ela teve vários órgãos arrancados e ainda foi obrigada a praticar aquilo com um monte de cara antes de morrer. Minha nossa! Tá? Então, assim, essa, quando chegou lá, ela foi totalmente presa. Ela não teve como fugir. Agora, a Virgínia teve. Ela ia e voltava todo dia para casa para levar o dinheirinho para os pais. Vocês estão me entendendo? Assim, né, Vânia? É uma coisa de tantas camadas, né? Porque, primeiro, Exato, ela era sim. muito jovem. Sim. Segundo, que tem aquela coisa que, de repente, esse dinheiro vira o arrimo de família. Porque os pais eram encostados, porque os pais eram doentes. Porque, olha só, são muitas camadas nisso. E a gente não vai Exatamente. meter a mão em cumbuca aqui de dar opinião sobre as escolhas dos outros. Não vou, porque assim, se foi tudo feito com a conivência dos pais, porque eles eram encostados, ou porque precisavam do dinheiro, ou sei lá, o quê. Então, assim, tem muito mais pessoas culpadas do que só o Jefinho e o Príncipe Andrew. Né? Uma Aí coisa depois os pais vêm na mídia, porque minha filha. Ué? já assim, a gente está vendo, né, Vânia, assim, tipo abalos sísmicos. Você joga uma pedra na água e vai fazendo aqueles aros, né? A gente está na fase desses aros, Exato. porque o comunicado dele de que ele estava gentilmente entregando os títulos como se ele não tivesse, né, recebido um da ODS, faz de conta que a gente acha que ele é um cavalheiro, né? Uhum. Então, nesses abalos sísmicos, eu já vi várias discussões lá da Inglaterra, que no Google são as que interessam, porque são eles que pagam imposto para esse povo, né? E uma dessas discussões disse uma coisa que é um assunto que já vem sendo discutido algumas vezes, que é assim, só ele pagou por isso. Só o príncipe Andrew, o Jefinho e a Guilherme é que responderam por isso. Mas da lista de clientes, de usuários, foi só ele. Sumiu. E aí você vai lembrar que o novo presidente americano teve uma reunião a portas fechadas com o William, depois com o Charles. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? Isso não foi nem discutido? A gente nunca vai saber. Nunca. Porque a lista desapareceu, né? Na verdade, a lista até foi considerada como não existente. Então, políticos e empresários ou artistas que utilizaram o avião, que era chamado de Lolita Express, né? Se safaram. Então, assim, não quer dizer que, então ele também tem que se safar? Não, ele não pode ficar sendo acusado sozinho, é o contrário. A gente quer ver os outros também. Claro que ele se meteu nessa confusão com o Jefinho porque são conexões que você vai fazendo na sua vida. Desde novo, o Andrew, com essa empáfia dele e essa coisa de ser ungido, sangue azul, protegido da mamã, ele foi fazendo coisas e foi sempre sendo acobertado. Muito antes dele conhecer o Jefinho, ele já fazia coisas. Na época lá que ele foi alçado herói de guerra. Tá? E nunca essas coisas vieram ao público, porque quando alguém tentou trazer, foi abafado. Do tipo,
não vamos falar do meu filho durante tantos anos. Se não tem nada de bom para falar dele, não pode falar dele. E os jornalistas foram silenciados. Até que, né, a panela de pressão explodiu. Porque ele viu, opa, tem o Costa Quente, posso fazer mais. Posso fazer mais. E foi piorando. Então, é uma história, assim, o que a gente pode ver hoje foi o Tresantonte, né? É o dia 24, 48 horas desde o comunicado de que ele estava abrindo mão do título de Duque de York, Conde, Barão. A gente ainda não tem total certeza, mas o que parece é que os títulos foram para abeyance, que é como se fosse em suspensão, mas a gente mesmo ainda não tem confirmação do que foi feito, do que isso significa propriamente e tal. Então, como eu te falei, estamos nos abalos sísmicos. O que a gente pode dizer claramente hoje, né, Vânia, é que não vai ser suficiente. Não. Se Charlinho pensou que mandando o irmão entregar o título, a história ia morrer, sorry, não vai morrer. Não. Porque até hoje ele está no site da família real, na linha de sucessão e na lista da família real. Ai, mas ele não deixou de ser família, ele não tem que sair. Não é isso. Ele continua listado como Duque de York. Então, o site não foi deu atualizado. Conhecimento. Ou esse povo que trabalha no site, né, do TI do Palácio, não trabalha final de semana, então só vai trocar amanhã, né? Segunda-feira, dia 20. Porque é dia do comércio, então ninguém trabalha. Mas é dia do comércio no Brasil, é mundial isso? Nem sei. Mas assim, de qualquer maneira, ou vai trocar a partir do dia 20, na segunda-feira, ou a gente nem sabe o que vai acontecer, porque, na verdade, a gente sempre reclama dessa morosidade deles mostrarem serviço para a gente. Essa que é a grande verdade, né? Então, o que a gente vai falar hoje, assim, muito, muito en passant até, são alguns pontos que o Laune levantou, né, desde a época em que o Jefinho foi apresentado ao Andrew. Inclusive, tem uma briga muito grande, porque a história oficial é que o Andrew conheceu a Ghislaine quando ela estava em Oxford, por volta de 1980. Mas as pesquisas do autor, de novo, não venha brigar comigo, isso está no livro. As pesquisas do autor apontam que quem apresentou Ghislaine para Andrew foi Sarah. Foi Sarah, né? E através da Ghislaine é que ele conheceu o Jefinho. Bom, Jefinho era aquele homem 7 anos mais velho que William, que Andrew, não vamos botar o William nessa coisa. Ele, na época, ele já tinha uma fortuna de 15 bilhões por causa daquele grupo de investimentos que ele fazia, aquela coisa toda, né? Ele, com Ghislaine, criou essa máfia, né, essa organização horrorosa para criar um playground para esses ricos e famosos e poderosos e empresários e políticos e seja lá o que for, né? Com o intuito assim, gostamos da mesma coisa, gostamos da mesma brincadeira. Então vamos criar um parque de diversões, né? E nesse parque, que poderia ser tanto a mansão dele quanto a ilha, tem até um transporte próprio. Tudo muito sigiloso, né? Aí me lembra aquela fala daquela música Amante Profissional, né? Que o cara, antes de começar a música, o cara fala que é tudo muito sigiloso, né? Então, é exatamente assim. E os homens, pensando com a cabeça de baixo, acreditaram que dali não vazava, era uma espécie de Vegas, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas.
Porque, veja bem, eram homens muito poderosos. Como é que você vai achar, como é que eles iam achar que um outro homem ia ousar desafiá-los? Ou fazer, Uhum, né? Ou tornar público um segredo deles. Quer dizer, exatamente. isso é a ilha que a gente costuma chamar aqui de Ilha da Fantasia, porque a gente tenta, né, não apurrinhar o algoritmo. Mas tem Hum, uma foto aqui mais longe, que é para hum. mostrar assim aquela coisa. Puxa, mas não fugiu? Então, era uma ilha de verdade. Sim, Uma aí era porção uma de ilha. terra cercada de Uhum, água por todos os lados. Não havia como sair nadando e, uhum. entende? Quem era levado para a ilha não tinha como fugir. O meu E questionamento assim, era o que acontecia na mansão não, em Nova York, né? sim, Vânia, mas assim, a pessoa também, você não sabe em que situação ela era convencida. Ah, vamos para a ilha? Vamos. Em que situação? Será que era vamos para a ilha? Às vezes é vamos em Londres, vamos em Vegas, vamos em. Entende? E quando via, pousava lá. Existem muitos relatos, a gente. Como tudo assim que vira uma lenda, né? Existem muitos relatos de drogas, de mentiras, de chantagens. Uhum. Muitas mulheres, de repente, viam as suas irmãs envolvidas. Então era meio assim, olha, eu não quero mais brincar disso. Não, tem problema não, sua irmã brinca no seu lugar. E aí a mulher ficava meio, não tinha como sair, como é que você vai deixar sua irmã mais nova nisso? Assim, era uma sujeira sem Sim, tamanho, de sim, manipulação de todos os sim. lados, de quem Sim. trabalhava e de quem contratava o serviço. Não, sem sombra de dúvida, porque a Ghislaine, que era a responsável de arrebanhar essas meninas, ela, por exemplo, com a Virgínia, em março de 2001, ela levou a menina para 6 semanas de viagem. Então, ela levou para Paris, Espanha, Tangier, que eu não sei nem que lugar é esse, e Tangier, Londres, né? deve ser Tangier, e Londres, tá? Em Londres, ela já foi apresentada ao príncipe Andrew. É Ela Marrocos. disse, ela disse que houve um beijo no rosto, eles dançaram, inclusive ela disse que ele era um péssimo dançarino e que ele suava demais. Engraçado, né? Porque ele disse que ele não suava, mas tudo bem. Não E sua, tomou foi susto. quando, e foi quando foi tirada aquela foto, a famosa foto dela com a Ghislaine atrás. Detalhe, antes dele conhecê-la oficialmente, Ghislaine, Jefinho, ou seja lá quem for da equipe, já tinha enviado para ele uma série de fotos de meninas para que ele aprovasse qual que ele queria. Era um book, né? Um menu, cardápio. Exatamente. Olha sua refeição de pequena porção. Então, essa viagem que foi para enredar a menina, porque se oficialmente, como ela diz, ela começou a trabalhar, assim como muitas outras, para ser massagista, poxa, mas que emprego maravilhoso, porque eu vou ganhar tantos mil fazendo massagem, massagem mesmo, na cabecinha dela. E a mulher ainda está me levando para outros países para fazer compras. Nossa, ganhei na loteria. Realmente, uma menina de 16 anos vai se deslumbrar. Tem muitos relatos, né? Se você ficou muito curioso e não conhece essa história, tem mais de um documentário no Netflix falando disso, com depoimentos de mulheres que passavam por isso. E geralmente era bem novinha, tipo assim, abaixo de 25. A Uhum. maioria era abaixo de 20.
né? As Uhum. menores não falam muito nesses documentários, mas se você assistir um ou mais de um, você vai chegar à conclusão que existia um modo operandi de ser, que era isso. Sim. Você pega sempre a mesma coisa, né? Garotas ou mulheres que são carentes, que Uhum. estão sozinhas longe de casa, ou que é um lar desfeito, ou não se dá bem com os pais, e você assume essa posição De de protetor, né? protetor, né? Mãe, mas a Guilene fazia como mãe, né? Uhum. Você vai aos poucos ganhando 1 centímetro a mais. Faz massagem no pé, agora na perna, agora a coxa tá doendo muito. Espera aí que eu vou abaixar a cueca para você fazer massagem. Entende? Isso é gradual, né? Sim, Eles se davam ao requinte de fazer isso com todas. sim, exatamente. Era um E- business. Mas olha só que interessante que vem no livro. Em 2001, ele conheceu a Virgínia oficialmente. Mas, no início dos anos 2000, então pode ser 2001, 2002, 2003, por ali, antes de 2005, o príncipe Charles já começava a mexer os pauzinhos para diminuir a participação de Andrew como representante da família real por causa da amizade com Jefinho e Ghislaine. Então, olha só, se eles sacaram desde o início de 2000 que esse cara, pelo menos para a família, poderia trazer prejuízo, por que já não cortaram? Por isso que aquela carta dos veteranos, entendeu? Mexeu tanto com a Elizabeth. Ações que poderiam ter sido tomadas há 11 anos. Gente, não tem como passar a mão na cabeça de Elizabeth. Betinha, desculpa. Quando você morreu, a gente estava legal com você, mas como mãe, você deixou um bocado de rombo, tá? Eu É, até vim abrir ah, aqui, Vânia, a festa de aniversário, eu achei que fosse de Eugenie, mas é de Beatrice, a de festa de 18 anos. 18 anos, que foi aquela festa vitoriana, né? Sim. É, que foi, assim, eu vou te falar que é quase um deboche, porque eles são descendentes de Vitória, né? E ela, a Uhum, Beatriz, é a cara de Vitória, né? uhum. Então, isso aqui é quase um deboche, mas nessa festa estavam Jefinho e Guilene. Sim. E eu só E queria o ver a cara, data. e o cara, a festa dela foi 2000, mais ou menos 2004, 2006, por aí. É isso que eu queria ver. Não tem aí a data aí nessa entrevista aí? Não, Por, peraí, eu posso fazer conta, porque ela aqui tinha 35. Peraí. Pode ir falando, eu faço conta aqui. é. Ah, inclusive nessa festa, quem também estava era aquele cara do Me Too que foi para a cadeia, e a Yeah. roupa que a Beatriz usou, que custou US$ 10.000, foi a mulher dele, porque a mulher dele tem uma maison chamada Marquesa, Foi 2006 essa festa. 2006. Então, essa roupa aí veio dos Estados Unidos, da mulher do Weinstein. Então, olha quanto cara envolvido com porcaria. Porque no caso até do cara do Me Too, ele era democrático, né? Ele pegava a mulher mais velha. Uhum, Ele pegava lá as atrizes maior de idade. Elas só uhum. tinham que se ajoelhar para rezar, né? No caso do Jefinho, não. Jefinho gostava. A Virgínia, com 16, 17, ele já achava que estava velha para ele. Então, para vocês verem a podridão. E detalhe, nessa festa da Beatriz, não foi Philip, não foi a rainha, não foi Charles e não foram os filhos.
Porque 2006 ainda não tinha Kate, né? Não oficialmente. Uhum. Olha aí o trio. Olha o trio da podridão. Chega a feder enxofre, isso. Diretamente do quinto dos infernos, isso aí. Vânia, você vê que é tudo assim, realmente é um deboche, né? O cara tá com roupa militar cheia de medalha, né? Já estava. Em março de 2007, eu não sei se vocês vão lembrar, quem é um pouquinho mais velha, o príncipe Andrew veio no Brasil fazer uma inauguração de um teatro que tinha a ver com o curso da cultura inglesa, né? Foi um showzinho de falta de educação. Ele não ficou no local para falar com as pessoas VIPs que pagaram para ir nesse evento, artistas e sei lá quem. Sabe por quê? Ele ficou ofendido porque a banda era um cover dos Beatles. Aí ele ficou ofendido. Ele queria que tocasse o quê? Samba? Pagode? Eu queria que os próprios, né? Ressuscita Lennon e traz todo mundo aqui para tocar. Eu não sei, talvez um outro conjunto que não fosse cover dos Beatles, sabe? Aquela coisa, ele deve ser extremamente fã, né? Mas assim, foi aquele show de falta de educação, tá? Que saltou aos olhos e não teve nem aquela coisa de não, é porque ele estava passando mal e teve que sair mais cedo. Ele teve um piriri, dor de barriga, teve que correr para o banheiro. Não, todo mundo viu que foi falta de educação, saiu de cara emburrada, não falou com ninguém, quer dizer, né? Esse era o tipo de pessoa que vinha para representar a coroa, né? Ele veio e não ia ter oportunidade de fazer alguma negociata, né? Porque quando ele vai lá para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, não sei o que, ele está sempre sorrindo. Uhum. Né? Porque não só ele fica ganhando alguma coisa por fora, como ele faz negócios que ele continua ganhando depois. E quando ele não pode ir, ele manda uma das filhas. Mas aqui no Brasil, pelo menos naquela ocasião, não teve chance de fazer isso. E aí deu no que deu. Tem poucas fotos no Google, assim, dessa visita dele. Muito poucas. Nem para isso deu. E aí, o livro também traz, claro que ainda traz várias coisas com relação ao trabalho dele, porque mesmo enquanto ele não estava mais na Marinha, ele continuava recebendo promoções, ele continuava recebendo aumentos anuais, né? E cada vez que surgia um escândalo com ele, ao invés da rainha já cortar as asas dele, ela dava uma nova medalha, ela dava um novo título. Inclusive, tem muito aquele vídeo que várias de vocês deixaram aí nos comentários nos últimos vídeos, que foi aquela coisa, se eu não me engano, acho que do jubileu, que na hora de entrar na igreja, ela entrou de braço dado com ele. Uhum, foi. Oi? O cara já está sendo arrolado, no caso, Virgínia, Jefinho, e você entra numa igreja de braço dado com seu filho, ou você dá a ele uma medalha de cavaleiro de Garter, cavaleiro disso, medalha de São Jorge. É sério isso? É para calar os jornalistas ou para dar um tapinha dele de muito bem feito? Para dar uma passada de pano, né? Só ele é pode. Só um menino levado. Ai, tadinho. Boys will be boys, né? E teve assim, entre várias coisas que a Sarah fez, teve a questão de um namoro da Beatrice, né? Isso foi em julho de 2005, que a Beatrice começou a namorar, parece que era um italiano, chamado Paolo Liuso, ou seja, ela é chegada no italiano, né? Porque ela acabou casando com um conde, né? Na época, ele tinha 23 anos, ele já tinha sido acusado de homicídio culposo depois de matar um outro estudante numa briga.
E ele gostava de dar aquelas festas tipo rave. Aí, o que a Sara faz? A Sara empresta uma propriedade para ele fazer uma rave em que cada pessoa pagaria 25 libras para entrar, né? O dono, olha só, a propriedade não era dela, provavelmente estava alugada. O dono da propriedade depois teve que gastar 7.000 libras para mandar limpar todo o lixo dessa rave. O negócio ficou tão feio que a rainha teve que intervir no ano de 2006, em maio, e exigir o fim do namoro. Desse jeito, tá? Depois também teve a questão deles fazerem acordos, fazerem viagens e se aproveitarem dessas viagens, como, por exemplo, uma questão de problema diplomático que teve na Turquia, que a Sara e as filhas foram lá e resolveram fazer um documentário em cima de um centro de reabilitação adulto e infantil, em que essas pessoas eram maltratadas. Eram acorrentadas na cama, estavam vestidas de trapo, não recebiam comida. Elas fizeram esse documentário sem a permissão do governo, sem avisar. Elas filmaram em setembro de 2008. Quando chegou em novembro, esse documentário passou na ITV. Aí o governo da Turquia viu. Exigiram a prisão de Sara. Quiseram que ela fosse mandada para lá, tipo, extraditar, para ela ser presa. Olha, assim, a confusão que essa pessoa faz. Isso sem contar que, junto desse documentário, ela criou, que ia ser criado uma casa de reabilitação, né? E que o Instituto, ou a Fundação Sarah Ferguson, iria doar 200.000 libras, que nunca doou. Teve uma outra questão, inclusive essa eu falei até para a Moira, né, já tem um tempo, sobre uma investigação de um desenvolvimento imobiliário na faixa de 1 bilhão de libras em Dubai, em que ela estava fazendo uma campanha de caridade com crianças desamparadas nos Emirados Árabes. A fundação dela chegou a contratar a atriz Hilary Swank, que ia ser uma espécie de embaixadora, de apresentadora do evento. Só que aí a Hilary descobriu que todo esse projeto de caridade não tinha registro legal. Então ela pediu para sair, para não ser envolvida nisso. Você vê que ela sempre mira, né, nas criancinhas. Porque é fácil fazer os outros cair. Cara, que nojo. Entendeu? É mais ou menos, você está vendo televisão, isso acontece muito comigo, e aí, do nada, assim, eles interrompem o televisão ou o computador. E aí eles interrompem o vídeo para trazer aquela campanha com um monte de artista das grandes televisões brasileiras pedindo dinheiro para crianças lá da África, pedindo não sei o que lá. Não, porque qualquer R$1 que você doar, tudo bem, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas há quantos anos as pessoas doam para essa mesma causa e eles usam os mesmos vídeos de 20 anos atrás? Essa criança já não é nem mais criança, ou ela já morreu por causa de toda aquela confusão, né, de toda a situação, ou ela já está um adulto.
E aí você fica vendo aquela coisa. Por quê? Porque é mais fácil você pegar criança necessitada, muito magrinha, com aquela barriga inchada, com o olho esbugalhado. Nossa, vamos ajudar. Só que, na verdade, assim, como a gente já falou, acho que se não me engano foi no segundo vídeo, algumas das grandes causas que ela levantou aí para doar, ou era para o próprio bolso, para pagar as dívidas, ou para ajudar na obra da casa que eles fizeram e depois venderam para o filho de um presidente lá, né? Foi a casa Ou que para ir para o Elizabeth bolso da deu. mãe. Ou então ir Né? para o bolso da mãe que morava na Argentina. E o negócio lá dela com o marido argentino de criar cavalo para jogo de polo estava indo mal das pernas. Essa é a caridade dela, ajudar a própria família. Cara, engraçado, né, Vânia? Assim, uma pessoa que consegue. Isso é um trabalho de marketing, né? Ela consegue Uhum. passar a ideia de ser uma pessoa divertida, uma pessoa que dá a volta por cima. Mas, no entanto, é uma picareta horrorosa, né? O fato deles continuarem morando na mesma casa, porque quando ele recebeu aquela casa da avó, né, que a avó morreu em 2002, e ele recebeu lá o aluguel, o lease, por 70, 75 anos, Royal Lodge. teve uma ala de 4 quartos que ele deu para Sara morar. Então, é basicamente assim, como se fosse uma casinha, né? Uma casinha, entre aspas, uma casinha de 4 quartos, né? Uma ala toda para ela, com entrada separada, para ela fazer o que quisesse. Eles continuam morando juntos. Ah, a gente mora junto por causa das filhas. Uma ova. Eu acho que assim, mora junto porque é melhor de controlar, né, Vânia? Controlar os business, Sim, controlar o sim. coisa. Aí você, mas a avó não morava aí, mas a avó era ex-rainha, né? E era mãe da rainha seguinte, Uhum. né? Então, olha o tamanho disso, é um palacete isso. E ele fez Um obras, palácio de tá? verdade, né? É. Quando ele recebeu esse aluguel, ele ainda levou uns anos antes de se mudar para fazer obra. Por quê? Porque precisava ter quadra de tênis, campo de golfe e piscina aquecida. Deve ser uma dessas Coisas, construções aqui, ó. coisas que, claro, a mãe dele, já velha, não se interessava, não era desportista. Então, não foi só uma questão de, tá, minha mãe morreu e eu vou me mudar de semana que vem. Não, se eu não me engano, essa obra acho que ainda durou uns 3 anos, até ele se mudar para lá. Isso quer dizer que ele estava morando em outro lugar. Sempre tem, né? Claro, sempre tem onde morar, porque são várias propriedades e beleza, né? Não se faz nada com pressa, porque sabe que tem outro lugar para ficar, né? Beleza. Ninguém vai tirar dele também, né? Para que ele vai com pressa? Exato. E 2009 foi quando teve aquele outro escândalo envolvendo Sara, que foi aquela armadilha que um jornalista fez quando ele se disfarçou de um sheik, alguma coisa lá das Arábias, né? Porque ele queria ter esse contato com o Andrew, e ela foi a interceptadora. Durante a conversa com esse sheik jornalista, ela chamava o marido de Billy. É o apelido, ela não chamava de Andrew, não, era Billy. Não, beleza, Billy sabe. Inclusive, ela fez ligação para Billy na frente desse jornalista, para arrumar todo o encontro. E o cara deu na mão dela uma pasta com 500 mil libras. Ela era manager, né? E aí, é claro
que o secretário do Andrew negou tudo, disse que o príncipe não sabia de nada, e o palácio também veio em defesa do Andrew. Oi? Mais uma vez, passando a mão, né? E aí, mais ou menos nessa ocasião, essa coisa que é um questionamento que o autor faz é por que Sarah continuava tendo essa carta branca, esse livre acesso. Tudo bem, ela poderia não ir nos grandes eventos da família real, não ia mais na varanda, não sei o quê, até porque ela estava divorciada, mas por que ela continuava nesse acesso ao Andrew? Porque também nós falamos no vídeo anterior que o Philip ficava muito putiane com isso, porque ele queria que o Andrew cortasse totalmente relação com Sarah para ele ter oportunidade de casar com outra mulher. Enquanto Sarah estivesse na área, ela não ia deixar que outra mulher se aproximasse, porque o osso era dela. Né? E a resposta é por causa dos segredos que ela sabe e ameaça contar. A teoria da família real é que é melhor mantê-la por perto para controlar os danos. E, no fim das contas, ela é a mãe das meninas, não podem abandoná-la. Tadinha. Tadinha, né? Coitada, ela é obrigada a escrever livrinho, é obrigada a vender liquidificador no Polishop, é obrigada a fazer dieta lá nos coisas lá do peso, porque a pobre coitada tem que se sustentar, né? Mas ela ameaça contar os podres, e é por isso também, gente, que eu acho, voltando aí ao caso do vou entregar meus títulos, né, para não serem mais usados, deve ter tido algum tipo de barganha, gente, não é possível. Total. Não é possível que esse cara tenha sido tão coração bondoso para realmente parar de usar o título de Sua Alteza Real, título esse que ele disse que ele foi impedido de usar a partir de 2020, 21, sei lá, mas que na verdade ele continua usando. Não, ele foi impedido de usar o Sua Alteza Real, né? Mas é isso que eu tô falando. Mas o título de Duque ele usava até anteontem, né? Sim, mas não era para ser Sua Alteza Real, é isso que eu tô falando. Só que, claro, assim como o Harry continua usando com a menina, né? Com a senhora dele. E o ex-rei Edward continuava usando com o Wallis Simpson, entre lá quem estava ao lado dele, ele continuava usando. Só que agora, com o fato dele ter entregado o título oficialmente, aí realmente não é para ninguém chamar ele de Sua Alteza Real. Não, teoricamente, né? Agora é menos ainda. Ele é príncipe ainda, mas Senhor, só mal que batam. E lambe os beiços. A Sarah vai ser senhora Sarah Ferguson. Sem essa de ficar usando fundação da Duquesa de York e tudo mais. Né? Aí tem uma coisa muito interessante que o Jefinho, daquelas primeiras acusações, ele foi condenado a apenas 15 meses de cadeia. 15 meses de cadeia em cima de um crime que já entrava menores de idade, pequenas porções. Interessante, né? E ele, ao longo desses 15 meses, ele só ia para a cadeia dormir. Na verdade, ele nunca ficou preso. Durante o dia, ele podia ir trabalhar na mansão dele e podia até dar uma passadinha na ilha dele, se fosse o caso. Para isso, as despesas deles foram pagas porque ele pagou para o escritório do xerife $128 mil para uma fundação para cobrir as despesas dele. Gente, Vocês sabiam disso?
Vocês sabiam disso? Que então, na verdade, ele nunca foi para cadeia. Que quando ele finalmente foi para cadeia e aí foi deletado, né? Também assim, por vontade própria, né, menino? Não tinha nada para Muita fazer, foi coisa, lá e se deletou. muita coisa. E aí tem uma outra coisa mais bonitinha ainda, tá? Quando ele saiu da cadeia, teve uma festa de boas-vindas. Sara levou as 2 filhas. Felicidade. Um dos e-mails que está aí sendo divulgado é desse período. Troca de e-mails entre ele e ela. Felicidade dela, claro, porque ele solto, ele podia continuar pagando as despesas dela. E aí ela leva as 2 filhas, que deviam ter 20, 18 anos, mais ou menos por aí, que era a idade de muitas das garotas que sofreram na mão dele. E aí vem aquele blind, né, Ah, Vânia? Aquele blind item falando que eles estão se pelando de medo de sair o e-mail em que fica claro que ela ofereceu uma das filhas em troca de dinheiro. olha aí. É assim, a situação dela é suja de qualquer maneira, porque se ela não levasse as meninas nessa festa, ela ia ser uma hipócrita. Tá vendo? Ela deixa as filhas protegidas em casa, mas vem comemorar com um cara que pratica PDF e que está fazendo mal às filhas de outras pessoas, ou seja, zero empatia. Se ela leva as filhas, ela está vendendo, leiloando, ou seja lá o que for. Ela está errada de qualquer maneira, gente. Simples assim, não tem como fugir. E um dos e-mails também, ou talvez mais de um, porque, sinceramente, gente, eu não estou abrindo essas entrevistas, essas reportagens, que estão trazendo os e-mails deles meio que na íntegra, tá? Não tenho estômago para isso, não. A Tem gente que, não. assim, que sabe do que está sendo falado, porque aquilo ali é quase um código, né? É. Mas eles não são nem muito espertos para fazer um mega código secreto. É só aquela coisa, não fique triste, já já nós brincaremos de novo. Voltaremos a brincar, Exatamente. estamos com saudade. Vai brincar de quê? Como tem esse famoso e-mail entre ele e o Andrew, né? Que o Andrew fala com todas as letras, estamos nisso juntos. E realmente, Jefinho, nisso aí eu não posso nem falar mal dele, ele não abriu a boca. Ele pleiteou a 5ª emenda e não entregou ninguém. Se ele morreu de morte matada ou de morte morrida, ele não entregou ninguém. Tudo bem, ele tinha documentos, ele tinha a lista do avião, ele tinha, sei lá, mais filmagens, mas da boca dele não saiu nada. Agora, também há e-mails dele para outras pessoas em que ele chama a Sara de filha de qualquer coisa, filha de chocadeira para baixo, de gastadeira. Aquela duquesa filha de chocadeira que só sabe gastar e depois vem de pires na mão pedir meu dinheiro. Eu fico pensando, será que ela teve coragem de chantagear um casca grossa que nem o Epstein? Disse assim, ou paga minhas dívidas ou eu ponho a boca no trombone. Olha só, se eles tiveram a cara de pau de tentar fazer uma pilantragem com o pilantra, a gente entende como é que Sinhá entrou na vida de Harry. Porque vocês estão achando que vocês estão me controlando? Deixa eu te mostrar quem manda. E foi lá e deu o contragolpe. Pois é, inclusive tem um link de uma reportagem, eu acho que é do Daily Mail, que já está lá no nosso X, no Twitter, que tem uma foto do Andrew
no iate ao lado de Marquito. Gente, Marquito, melhor amigo da Duquesa da Geleia, que foi para Paris com ela, e depois estava na mesa quando ela ganhou aquele prêmio lá com o marido de humanitários do ano. A gente está cantando essa bola, né? Tem gente que ainda não acredita. Ah, mas quem é Marquito? Qual é a relação dele com Meghan, com Vocês uma têm imagem? ranço. O problema de vocês é que vocês têm inveja de A Meghan. gente tem inveja. Pois é, tá lá, gente. Oh, Tem meu Deus foto do dela céu. no Você vê que iate. ignorância é uma benção, né, Vânia? Tem foto dela fazendo topless, tem foto dela abraçada, tem umas fotos aí, tudo bem. Nem todas a gente pode confiar, porque pode ser inteligência artificial, mas a Gigi, vamos já chamar aqui na intimidade, né? A ex-namorada lá do Jefinho da Ilha, tá liberando fotos dessa época do iate. E tem foto de Mega agarrada com um coroa barrigudo. O velho na lancha. Com a cabeça branca. Cara, só falta aquele cara que diz que tem um vídeo, cópia, sei lá o quê, da época que a Duquesa da Geleia fazia filme 3x, filme brasileirinha, só falta ele liberar esse vídeo para a gente ter certeza. Tá? Só falta, gente. O que mais que falta para Harry tomar um choque? Ah, e outra coisa que eu vou mencionar aqui, que depois daquela nossa live, que a gente contou a história que ele tá ficando broxa porque tá tomando remédio para não ficar careca, teve uma pessoa que me falou uma coisa que eu achei interessante, que provavelmente não é remédio para não ficar careca, não. É farinha. É farinha demais. Porque o cigarrinho do capeta não faz a pessoa. Isso de gente que conheceu gente que toma, tá? Parece que o cigarrinho do capeta não deixa você broxa, deixa o contrário, deixa você com tesão. Mas que a farinha broxa. Então, na verdade, o bruxismo, o broxismo do Shirley, o garoto começou a beber com 14 anos. Perdeu a mãe aos 12, com 14 começou a bebida. De bebida para outras substâncias, gente, é um pulo. É um pulo. E naquela época também da adolescência, ele mesmo disse para aquele psicólogo lá, na entrevista com relação ao livro Spare, que ele usou o cogumelo. Vocês acham que ele já não está na fileirinha da farinha? Há tantos anos. Ah, não, ele mesmo ele falou, né? Nem, olha, Vânia, sabe que quando eu fui dormir, sabe aqueles últimos pensamentos que você tem antes de dormir, sabe? Que vem tudo assim, na cabeça, aí você... Eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha, né? O que realmente, o que falta para essa mulher humilhar esse cara? Aquele último palco dos dois juntos lá, do lance, né? Da mão dentro do casaco, cheirando, largando alguma coisa, limpando aqui no casaco. Gente, a imagem, pelo amor de Deus, abram os olhos. Eu não vou nem dizer que aquele cara tá pedindo help. Eu não sei, para mim, entendeu? Para mim, não tem mais outra forma de provar que ele tá muito doente. E não estou falando isso com peninha do tipo, ai, coitadinho, foi ela que enganou. Não estou dizendo isso não, tá? Ali eu acho que foi chumbo trocado de enganação. Um enganou o outro dizendo que podia e fazia mais do que realmente fazia. Pô, não, ali não tem. Não, ele foi para os Estados Unidos realmente querendo dar uma do cara lá do Vale Tudo, dar uma banana para a família real. Né? Ele, tadinho, né, menina? Ele tão maluquinho que ele achou que ele ia ser maior do que a instituição de 1.200 anos, né? 1.100 anos.
Que louco! Você vê, é disso que a gente está falando, desses que de vez em quando nasce um, ou nascem todos e alguns disfarçam melhor, eles se acham ungidos mesmo e têm um poder divino, né? Total. É uma pessoa que só é quem é porque tem um título de uma instituição que ele está tentando derrubar. Mas ele não tem um nome para si. O que ele é? É um grande médico? É um grande advogado? É um grande cineasta? Ele não é nada. Ou um grande príncipe, ou um grande... Não, ele é humanitário, ele não é nada, ele não tem humanitário, humanitarista, caridoso, não é nada. Isso era uma imagem... Ele não tem dinheiro próprio. Todo o dinheiro que ele tem ainda está vindo da organização que ele quer derrubar. E eles continuam recebendo, tá? E sabe qual é a desculpa para eles receberem? Estar naquela lista de conselheiro de Estado. Quem está naquela lista tem mesada. Exato. E não é caridade, aquilo é uma função. Exato. Mesmo que eles não sejam requisitados a dar sua voz no voto de alguma coisa, como também acontece com o Andrew. Exato. Ele não perdeu esse cargo de conselheiro de Estado, mesmo ele não sendo mais perguntado e participante das reuniões. Exato. O nome dele como é que é o nome? No Olerite lá? Lista de pagamento. Contra-cheque. Ele recebe contra-cheque. Entendeu? Mas é uma miséria, porque ele só ganha, sei lá, 250 mil libras por ano. Isso para ele é uma miséria. Para mim e para a Moira, a gente não trabalhava nunca mais. Ficava aqui só fazendo um vídeo para vocês. Um ano de Olerite desse já paga a nossa vida, né? 20 anos da nossa vida aqui. A gente não ia precisar fazer os outros trabalhos, só ia ficar gravando vídeo aqui para vocês, né? Fica a dica, num estúdio. Né? Num estúdio. Ia dar para montar um estúdio. Mas para ele, 250 mil libras. A mulher dele vai naquelas lojas carésima e compra de caneta para dar de presente. Troco de chiclete, troco de bala, né? Entendeu? Mas ele está ganhando, tá? E aí, quando veio 2011, especificamente em 20 de fevereiro de 2011, o negócio começa a feder porque o esgoto explode, que é quando sai aquela matéria intitulada Príncipe Andrew e o PDF. Se no início dos anos 2000, Charlie já estava vendo que o negócio estava feio e queria diminuir a participação do Andrew nos eventos oficiais da família real, 2011 veio a cereja do bolo. A ameixa do manjar. Entendeu? Que eu não como há muitos anos. Menina, manjar é um negócio bom, né? É difícil alguém fazer bem feito, que é cheio de geleia, de gelatina, né? Mas é tão gostoso manjar, né? É gostoso. Com calda de ameixa, né? Porque aí fica... com calda de ameixa. Pois é. E aí, por quê? Porque vieram aquelas fotos do parque, que a gente já falou, né? Que ele estava ali tentando convencer o Jefinho a continuar pagando as despesas da ex-mulher dele. Porque é uma louca descontrolada. Então, vai dizer, Vânia, assim, mas por que eu vou pagar a despesa da sua senhora? Havia de haver um porquê. Porque se você não pagar, vai acontecer XYZ. Ou eu vou falar, ou você vai pagar porque você é bonzinho, você rasga dinheiro. E aí, quando saiu essa reportagem, que o negócio realmente explodiu, a rainha, muito sabiamente, mostrou o apoio ao filho, concedendo ele a medalha de Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem de São Miguel e São Jorge, quando ele completou 51 anos. Essa foi a resposta do Palácio. Né? Jorge Miguel, todos que gostaram na vida para isso. O escândalo começou a atingir outros países e as pessoas, né, representantes e tudo mais, começaram a ficar com medo de aparecer do lado dele em qualquer evento.
porque ficava com medo de se interligado a ele, do tipo, tá vendo? Ó, aquele secretário ali, aquele primeiro-ministro, aquele sei lá o quê, também faz parte da panelinha lá do cara da ilha. Então, realmente começou a dar problema diplomático até. Porque como é que ela ia mandar esse cara representando o trono dela para outros países se as pessoas não queriam ser vistas com ele? Aí, nesse mesmo ano, a sempre com bolso vazio Sarah Ferguson topou participar de um programa de 6 partes chamado Encontrando Sarah, da Oprah. Ela recebeu $300 mil para aceitar ser hipnotizada para poder fazer regressão e descobrir a origem dos traumas dela. Só que tudo que ela contou em cima dessa regressão foi contra o que ela disse em todas as biografias que ela escreveu anteriormente. Oh, meu Deus do céu, a pessoa mesmo se destrói, né? Total. Aí a gente pula para 2013, olha só, o escândalo já estava mais do que estourado. O Andrew é eleito como participante da sociedade, da Royal Society, sendo que isso é através de voto. Dos 1.300 votantes, 1.128 se abstiveram de votar. Por quê? Porque na cédula só existia sim. Que vergonha alheia. Ou seja, ou ele entra ou ele entra. Então por que eu vou votar? E, gente, vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. Aí também veio aquela coisa dele tentar tirar vantagem por ser patrono do London Business School. Foi quando ele tentou que a Eugenie entrasse para fazer um MBA de graça, porque ele era patrono. Aí o curso disse não. Então, assim... Ele não gostou. É aquela coisa assim, não, mas não é para mim, é para minha filha, eu sou o patrono, né? Uma troca, né? Não. Se ela quer participar, ela que pague, como todos os alunos. Aí, gente, depois vocês não querem que eu passe mal lendo um livro desse, tá? Devia se achar o dono, né? Porque tinha esse cargo honorário assim. Total. Eu mando Total. aqui. Total. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que Jefinho não foi o primeiro a ser autodeletado, porque um outro cara, um tal de Jean-Luc Brunel, que ele também providenciava garotas para o Jefinho, ele foi preso em 2020, né? 2020, ele foi preso pela polícia francesa e ele também foi encontrado enforcado antes do julgamento. Então, nós tivemos 19, nós tivemos 20. Eles conseguiram repetir a façanha, gente. Tudo para não abrir, queima de arquivo, para não abrir a boca. Então, essa mulher, essa Ghislaine, ou Ghislaine, sei lá como se fala, quando foi presa, ela não abriu a boca. Ela começou a abrir a boca há pouco tempo, quando começou a aparecer que o negócio ia ser jogado para debaixo do tapete e que a lista não existia. Então, ela tentou pleitear uma saída, porque assim, se não existe lista e não existe acusação, eu estou presa por causa de quê? Mas aí ela não, é falar, não, tu vai continuar presa. E na autópsia, tanto desse Brunel quanto do Jefinho, foi confirmado que o tipo de fratura no pescoço é mais condizente com quando a pessoa recebe uma fratura.
Ou seja, uma mão apertou uma o pescoço. asfixia manual, né? Ou uma asfixia, exato. E não através de corda, ou de lençol, ou de qualquer coisa assim. Mas, não, ele se autodeletou. Né? E a posição do Jefinho é muito interessante, porque ele foi encontrado na cela de joelho. Ele não foi encontrado pendurado. Tá? Bom, aí, em 2021, tem um summit que a família real concorda que a imagem e a reputação do Andrew está além de conserto. Por que também? Porque a gente já tinha quem? Sinhá. Sinhá fazendo aquelas acusações lendas de pandeirismo. E tudo estava se interligando. Se a gente agora está vendo a ligação que existe tudo, eles já sabiam da ligação. E não tinham mais como tapar o sol com a peneira. E as brigas internas já estavam assim também, começando a serem mostradas, vamos dizer, as caras feias, né, ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque Andrew brigou com William por causa de Catherine. Porque aquela coisa, Catherine era plebeia. Não era boa o suficiente para o cargo de ser futura rainha. E depois ele também brigou com o Shirley, porque como ele conhecia assim, né? Aí teve aquela coisa que a gente já falou, ela é muito velha para você e é uma mulher rodada. E aí teve toda aquela confusão que dizem, supostamente, que o Harry deu um soco na cara do tio, agora a Harry está negando. Ela diz que é mentira. O que ele fez foi apanhar de William. Ele nunca bateu a ninguém. Ele nunca bateu, né? Ele, sei lá. Ele é beta. Ele é beta que apanha. Ele não é alfa que bate. Total, né? 2021, em agosto, a Virgínia abre aquele processo, né? O casamento de Beatrice, que ia ser em Buckingham, foi mudado para aquela igrejinha. Todo mundo falou, foi por causa do Covid, pandemia. Não, foi por causa de toda a confusão. E nenhuma foto com o pai foi liberada. Todas as fotos. Eles só liberaram 2 ou 3 fotos, né? Foto do casal sozinho, foto com os avós, exatamente. Então, eles preferiram. Para quê? Aí se utilizaram também da pandemia para não ter toda aquela pompa e circunstância, carruagem, gente na rua, né? Mas assim, quando o avô morreu, teve toda a pompa e circunstância, um pouco menor do que poderia ter sido feita, mas teve pompa e circunstância com cortejo na rua. Uhum. Foi filmado o funeral dele dentro da igreja, mesmo com a rainha sentada sozinha, para poder não ter perigo de contaminação dos outros parentes. Uhum. Mas o casamento de Beatriz não podia. Teve que ser a portas fechadas, né? Aí tem toda aquela confusão da carta dos 150 veteranos, né? Que eles meio que encostam a rainha na parede. A mídia do Andrew, a mídia pessoal dele foi deletada e a sua biografia no site foi mudada o tempo verbal. Colocaram tudo no pretérito perfeito, né? Como se fosse também um distanciamento. Ele parou de usar o Sua Alteza Real, né? Com toda aquela coisa do publicamente. Porque no privado devia ser a mesma coisa, né? Fez aquele acordo na justiça com o negócio da Virgínia, pegando empréstimo com o irmão. Então, a mãe ajudou de um lado e o Charles ajudou do outro. Ele pagou para a menina
10, ele tinha que pagar, acho que era em torno de 12, né? 12 milhões. 12 milhões de libras, tá? Então, ele pagou à vista 4 milhões e o resto ele pagou em até 6 meses. Até isso o cara descobriu, tá? A rainha, então, logo um pouco depois morreu, né? Setembro de 22. Tem a ameaça de um livro da Virgínia, que vai sair agora na terça-feira. As fotos que a Virgínia deu para o processo, ela deu para a justiça 20 fotos. 2 delas, contendo o príncipe Andrew, não aparecem no processo. Por alguma razão, porque foram fotos com números sequenciados, aqueles números grandes, né, para poder saber. Por alguma razão, essas 2 fotos foram retiradas do processo. A gente não sabe o que tem nessa foto, mas sabe que tem a beldade, né? Aí, a gente vem para os tempos modernos, em que o Charles começa a mexer os pauzinhos, quando ele, no ano passado, ele tirou aquela mesada de 1 milhão que o Andrew recebia, né? Tem aquela briga por causa da casa da avó, que ele não tem por que sair, ele só tem que sair em 2000 e quanto você falou? 2070, sei lá, né? São 99 anos, né, que ele ganhou. Não, são 70 ou 75 anos de aluguel, né? Então, ele não vai sair tão cedo. Toda essa coisa dos e-mails, a Sarah começou a perder um monte de patronagem, né? Porque está acontecendo com ela o que está acontecendo com o Harry, que as pessoas que fazem parte do conselho de cada ONG ou qualquer coisa assim, não quer ter o seu nome linkado ao dela, né? E qual é o consenso dos jornalistas ou de qualquer coisa assim? É que o Andrew tem que ficar preso na Inglaterra, totalmente incomunicável, assim como a sua esposa. Quando essa opinião foi dada, ele ainda era oficialmente o Duque de York, então é citado como o Duque de York, e que ele deveria se manter a salvo jogando golfe, trotando no parque num dos cavalos da rainha e passeando com os cachorrinhos. É assim que termina o livro do Andrew Lawley, né? Uma cutucada, e se ele estava se achando no alto da torre ou no alto do morro, assim, do tipo I'm the king of the world, meio Leonardo DiCaprio no Titanic, ele está afundando. Tá afundando. O jornal hoje traz a seguinte manchete, que o príncipe Andrew mandou a polícia do país caçar podres no passado de Virgínia. Ele mandou a polícia pesquisar a vida da mulher que estava acusando ele de coisa. E aí, vou te falar, por que ele não pode fazer isso? Porque ele não manda na polícia. A polícia não trabalha para ele. É que nem assim, manda para federal, vai lá, a Polícia Federal, vai lá e faz o que eu quero. Vai lá e arruma alguma coisa para eu processar a fulana. Ela estava morando no Canadá, né? E o Canadá faz parte da Commonwealth, né? Então, provavelmente ele tá... Não, eu sei, mas na cabecinha dele, maluco, ele deve achar que, como é do Commonwealth, tem que fazer esse favor, né? Esse favor para ele. Essa garota, claro, não tem um currículo bonito. Claro que ela não tem. A gente sabe qual é o histórico dela. Mas é a mesma coisa do Harry, que quer mandar a polícia servir de cachorrinho para ele. Eu quero
proteção, eu quero não sei o que, eu quero porque eu Ele quero. fez isso com o chefe lá de Nova York, lembra? Que era para encontrar lá aquelas acusações em cima daquele suposta perseguição. Eu quero prisões, por causa daquela perseguição fantasma num táxi de Nova York. Assim, esses caras são assim. Eu não estou inventando isso, não, tá? Posso até achar aqui o comunicado que ele lançou que ele enviou para o chefe de polícia de Nova York. Pois é. Uma pessoa que não faz nada nos Estados Unidos, ele não trabalha, gente. Ele não trabalha. Não. Ele faz participação de BBB em evento para ganhar entre 125 a 250 mil dólares. Ele está vivendo disso. Teve até uma, né, Vânia? Hoje, sei lá. Foi ontem ou foi hoje, naquele coisa de tênis da... Eu acho que foi ontem, geralmente é sábado. Tem até... Tem essa participação do evento anual lá de uma das melhores amigas de Sinhá, né? Aquela moça lá que faz coisa para o hospital e tudo. Nessa do hospital? É essa, né? Uhum. Do hospital infantil, né? E eles estavam lá lindo, maravilhosos, assim, e eu achei essa pose tão interessante, sabe? Primeiro que ele tá, se você conseguir dar um zoom no olho dele, o olho dele tá vidrado. Eu acho que essa foto não tem muita resolução, né? Deixa eu tentar pegar no nosso Twitter. Pois é, porque se você olhar o olho dele, tá igual aquele olho da viagem da Liberdade, né? Aquele olho vidrado. É só assim para ele participar desses eventos com esse sorrisinho, porque senão ele fica como ele estava naquele palco, quando ele foi receber esse último prêmio fajuto aí de humanitário, né, enchendo a bochecha porque estou de saco cheio de estar aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Aí você vê claramente, pela linguagem corporal, que o pé dela está virado totalmente para frente, ou seja, não está virado para ele. Ela está virado para o que ela quer mostrar, para ela mesma, para a imagem dela para a câmera e tudo mais. E essa mãozinha que ela bota na barriga, segundo os experts de linguagem corporal, significa posse. Quando você bota assim ela estava meio se afastando, você coloca Não. Quando você coloca, quando tem uma foto de casal, mesmo casal que se dá bem, tá? Que você vê imediatamente a mulher colocando a mão na barriga, assim, meio que no alto do estômago aqui do marido, é posse. Do tipo assim, é meu, tá? Isso aqui é meu, né? Então, assim, ela vira um pouco para mostrar, eu mando, é meu, faz o que eu quero, mas na verdade eu não estou 100% com ele, porque meu pé está virado para frente, não está virado para ele. Porque o certo seria ela estar toda virada para ele, inclusive a parte do quadril para baixo. Expert de linguagem corporal. Você acredita se você quiser. Eu sigo porque eu tô sempre escrevendo a visão de um homem, né? E não é sempre que meu marido quer me dar informação, sabe? Ele enche o saco de falar, não aguento, chega, né? E aí, então, eu sigo alguns perfis, assim, masculinos, isso é masculinidade tóxica, mas às vezes a gente escreve uns machos tóxicos, né? E aí, uma coisa que um deles fala é aquele que faz linhas vermelhas, não sei se você segue o seu Rivelino. Não, eu não sigo, mas eu sei quem é. Acho que ele é até brasileiro, mas ele fala inglês, né? E aí ele sempre fala assim que quando o cara está inclinado na mulher, assim, que isso não vai durar, porque tá a coisa dele lá. E aqui você vê que a cabeça dele tá, né? E tá escondendo a mão, quer dizer, tem uma certa vergonha, assim, né? E ela está toda virada para frente, mas inclinada pro cara, e tá abraçando o cara por trás, quer dizer, ela agarra ele com as duas mãos e ele só segura com uma, então,
né? Quem tem mais poder nessa coisa? Exatamente, exatamente. Fato. Ai, gente, a gente tá se divertindo, isso aqui. Você Exatamente. analisa suas fotos aí com o teu marido, teu namorado, e vê se faz algum sentido. Pois é, essa coisa do controle, a gente acompanhou bastante desde que ela entrou na família real, a coisa dos tapinha, lembra? Chegava a dar agonia, que ela dava tapinha nele para poder ela correr para ser apresentada primeiro para os outros e ele deixava ela passar, porque quando ele, como príncipe, ele tinha prioridade. Ela deveria vir depois. Mas beleza, esse vídeo aqui nem é muito para falar deles, eu só achei muito interessante essa pose, tá? Porque esse pezinho dela, assim, não sei nem como é que não dá dor. Eu com minha dor na lombar, eu ia ficar cheia de dor de estar tão torta assim, entendeu? Eu aqui, né, pescoço, ombro, eu já morro. Pois é. Mas para o mundo, olha que coisa linda, como eles ainda estão assim, super apaixonados e ainda tiram foto abraçados e cada um vê o que quer, né, gente? Se você quer ver isso. Então, beleza. Mas o ponto falando aqui do Andrew, né? Eu não sei nem mais o que esperar, sabe, Moira? Sinceramente, assim, eu não sei, porque foi o que a gente estava conversando antes de entrar, e Moira meio que deu uma introdução, né, no negócio da água que está ainda, né, se espalhando e vibrando. Está tendo muita informação desencontrada, né, por conta dessa perda de títulos dele, porque tem vários repórteres, jornalistas da Rota, dizendo que, na verdade, ele não perdeu. Ele continua com o título, ele só decidiu não mais usar. Aí a Moira veio com essa palavrinha aí, como é que é? Habeas, o quê? Como é que... Habeas, que é uma coisa assim, vamos botar na geladeira. O que seria até o correto, porque, de repente, esse título pode ir para Louis, né? Porque o York, o Duque de York, Duque Real, né? Duque de York, é sempre o spare. E a gente sabe, não vem aqui dizer, ai, mas Charlotte quer spare. Olha aqui, Charlotte vai ser Princess Royal. Então, ela não vai ser Duquesa de York, a não ser que mudem. O Duque de York é sempre um homem, né? Então, tanto que a irmã de Elizabeth nunca foi Duquesa de York, tá? Até então. E ela era a spare de Elizabeth, tá? Exato. Na verdade, já tinha o filho e tal, mas tudo bem. Olha, o fato é que o ducado de York foi dado a Andrew por uma rainha. Então, para o rei seguinte tomar de volta o presente de um monarca, eu imagino que seja uma coisa muito complicada, porque se fosse simples, desde o ano de 900 estava aí um tirando o título do outro, porque na história da Inglaterra teve gente que abriu mão da igreja para inventar um sucessor, né? Para ter um sucessor seu, né? Não passar o título para ninguém. Então, por causa dessa feitiçaria de que não dá para um rei tirar o presente que o outro rei deu, eu acho que a solução foi: diz que você está abrindo mão. Então, a maneira que eu enxergo, eu aqui do Rio de Janeiro, bem distante, a maneira que eu enxergo é a maneira que a coisa foi dita. Sabe, Vânia? Não partiu, que a gente sabe que não partiu dele. Óbvio. Claro que não. Como não vai partir de Harry abrir mão do título do Duque dele? Não vai. Claro que não. Não, é o quê? É uma benesse? Eu não quero para mim, não. Eu quero passar aperto na vida, eu quero pagar boleto, meu sonho. Ruim. Ó, então, foi assim, diz a gente vai dizer que veio de você,
de modo que esse título, então, vai ficar em suspensão. É diferente do rei traidor que morreu Duque de Windsor. A gente tem até que dar uma conferida se o Ducado de Windsor foi extinto ou se também está em abeyance. A gente acha até que foi extinto, né, Vânia? Porque é um negócio tão do mal que foi criado para uma vergonheira de um rei que abdicou e que viveu uma vida perdulária, uma vida de maluco, né? Tão sem honra, não, sem dignidade, né? Então, é possível que tenha sido extinto, mas títulos em abeyance é uma coisa comum. Existem vários hoje em dia em abeyance, muitos barões e baronetes, alguns duques e condes estão em abeyance hoje. E o gato deve estar aparecendo aí para dar das dele, né? No finalzinho. Assim, tá tudo tranquilo. Peraí que eu vou fazer uma cagada para ver se eu perco uma das minhas 7 vidas hoje. É esse momento que a gente está. Então, assim, é isso que está acontecendo. Está dando muito desencontro, porque tem gente dizendo que ele não perdeu, ele só está dizendo que não vai mais usar. Tem outros, no início a gente achou que ele tinha, assim, não perdido, que ele realmente tinha entregado tudo, que ele não era mais duque. Aí a gente vai no site oficial, que ainda não foi mexido. Então, vamos combinar. Ali, eles têm os esqueminha dele e a gente está aqui feito palhaço. Eles estão, sabe como? No deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo. Tudo certo. Exatamente. Aonde isso vai dar? Não sabemos ainda. Não sabemos. Vamos ficar vigiando. Né? Agora, uma coisa concreta que a gente tem até agora, nessas primeiras 48 horas, é que a pressão em cima de Harry triplicou. Porque se pode fazer com um, pode fazer com outro. Exatamente. E a grande esperança ainda recai em cima de William, porque também tem jornalistas dizendo que durante o reinado de Charles houve essa entrega espontânea de títulos, mas que William vai efetivar tirando junto com o parlamento. É o que estão dizendo. É verdade? É mentira? Quem viver verá. A gente sabe que eles são muito morosos, né? Tudo que eles fazem é muito devagar. Bem lento mesmo. Mas, de qualquer maneira, concordo com o que a Moira falou, isso é pouco para o Andrew. Tá? Teve muito mais coisa dentro desse livro que eu não falei para vocês, porque tem capítulos assim meio que se repetem para provar o quão perdulário ele era, o quão 171, quantas maracutaias ele entrou, a Sara entrou, ou entraram em conjunto, em dupla dinâmica, entendeu? E depois um fica dizendo que o outro não sabia, que não, entendeu? É muita coisa que envolve família, que envolve militarismo, que envolve as visitas oficiais dele como representante da coroa, entendeu? Tudo é aquela coisa assim, todo lugar que passou ele cagou. Então, é pouco, gente. Ele dizer que não é mais duque, conde e barão, pouco, não, sabe? O certo seria ir para a cadeia. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas vamos ver realmente se eles vão ter topete deles fazerem o próprio julgamento e condenação. Porque já que ele está tão acima da lei que não pode ir para uma cadeia comum, vamos dizer assim, então, dentro da própria organização, tem que ter algum tipo de punição. Eu acho que o mais justo, sabe, Vânia, não na situação assim civil, né? Mas na situação da família, seria realmente esse título suspender agora,
as garotas pararem de usar, não vai ser Princesa Beatrice de York, vai ser Princesa Beatriz. Para deixar esse ducado de York dar uma esfriada de tipo uns 20 anos, porque não é justo jogar esse nome em cima de Louis. Sim, concordo. Né? Assim, digamos que Louis viva uma vida tranquila, uma vida produtiva, que seja cirurgião cardíaco, né, de válvula desenhada, não E interessa, aí, entendeu? quando E aí, casa, recebe um ducado com nome imundo, né? exato, não é justo, cara, não é justo. É. Então, assim como o Harry, agora a gente entende por que ele recebeu o Sussex, que era um título cagado. A gente já tem vídeo aqui falando disso. Um Na título época ninguém cagado. sabia. Todo mundo achou estranho ela tirar do behind um título que estava em abeyance há mais de 50 anos. Muito mais de 50 anos. Muito mais, muito mais. Da época de Vitória, mais de 100 anos. E aí teria que botar de novo e deixar passar mais uns 100 anos para limpar, né? Uhum. Não é Porque na moleza verdade. não, tá? É. A gente vai ficar de olho. A gente queria Vamos. terminar essa resenha desse livro para discutir isso contigo. Uhum. Muita coisa surpreendeu a gente, porque a gente sabia que ele era podre. Eu me surpreendi muito com ela, eu só achei que ela fosse aquela maluquinha que não sabe lidar com dinheiro. Eu não imaginava que ela tivesse a índole má, né? Me surpreendeu. A gente vê que a história dele não acabou, a história dele está borbulhando de novidades do Uhum. passado, que é um passado podre. Espero que agora fique realmente sem segredos, que a gente realmente saiba de tudo que ele se meteu. Será? Pois é. Vamos Fala ver aqui, o também que se o você acha? Palácio ainda vai permitir que os jornalistas continuem trazendo à tona os podres, ou se vão fazer como a Betinha, que mandou botar na geladeira para não piorar o escândalo dele. Ele já fez o que tinha que fazer, vamos deixá-lo quieto, lambendo as feridas. Vamos ver. Essa semana agora já vai dar para a gente sacar isso. Se os repórteres vão botar panos quentes ou se vai continuar saindo, porque o livro da menina está vindo, então façamos Verdade. nossas apostas. É O verdade. Palácio vai defender ou o Palácio vai deixar correr solto? Para queimar o cara de vez. Deixa aqui sua opinião. E vamos continuar vigiando. Vamos. Parou? Beijo e até o próximo. Beijo, tchau, tchau.